Graça e paz, meus irmãos. Vamos nos colocar em pé, fazer uma oração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa bendita oportunidade, Senhor, de podermos estar aqui mais uma vez junto com os irmãos. Realmente, Senhor, o teu sangue nos limpou, Senhor, de todo pecado, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Nós éramos inimigos teus, mas hoje fomos aproximados pela tua graça e pela tua bondade, Senhor. O teu sangue, Senhor, nos purifica de todo pecado, Senhor. E é por isso que nós podemos estar aqui, Senhor. Podemos cantar louvores ao teu nome. Podemos abrir a tua palavra, Senhor, e meditar nela, Senhor. Não por nenhum mérito nosso, Senhor, porque a nossa obra é só pó. Nada temos para oferecer, Senhor. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Que o Senhor possa ganhar os nossos corações com a convicção da tua presença, Senhor, no nosso meio. Porque o Senhor mesmo disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Nós estamos em teu nome, Pai. Nós não estamos em nome de qualquer outro homem, qualquer movimento, Senhor, ou qualquer sistema religioso, mas nós estamos aqui única e exclusivamente no teu nome, porque aprendemos que o teu nome é suficiente para nós. Por isso, Senhor, fica conosco. Abra a porta da palavra, Senhor. Ganha os nossos corações, Senhor. Que a palavra possa cair numa terra, Senhor, boa, fértil, Senhor, para produzir frutos dignos de arrependimento, Senhor. Para que possamos caminhar como igreja, como irmãos, e entender, Senhor, o teu supremo propósito em Cristo Jesus. Por isso, ajuda a tua igreja, ajuda os irmãos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém e amém. Pode se sentar, irmãos. Quero abrir com os irmãos no livro de Êxodo, capítulo 32. Amém, irmãos? Êxodo 32 diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Amém? Romanos capítulo 15, quero ler com os irmãos também, verso 4. A palavra diz assim: pois tudo que contra outrora nos foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Meus amados irmãos, nós estamos aqui num contexto da Bíblia em que o Senhor, nosso Deus, tinha tirado seu povo da escravidão do Egito, milagrosamente fez sinais, prodígios,
e maravilhas no meio do povo. De noite, uma coluna de fogo guiava o povo no deserto, esquentando eles, mantendo eles totalmente protegidos, e de dia uma coluna de nuvem guiava eles, mantendo onde eles estavam fresquinhos. Quando eles tinham fome, caía pão do céu. Quando eles queriam carne, caíam codornizes do céu. E o Senhor sustentava o povo de uma maneira completa, que mesmo ao meio de um deserto, um lugar árido, quente de dia, frio de noite, nada faltava para o povo de Deus. Amém? Isso para nós já é um sinal que não interessa as circunstâncias desse mundo, que o Senhor guarda o seu povo. O Senhor sempre nos guardará. Não interessa as situações que nos rodeiam. E esse povo, tendo todos esses acontecimentos em vista, o Senhor abriu o mar vermelho. O mar, eles passaram pelo mar. Quando o faraó foi atrás deles, o faraó foi morto no mar. E eles viram tantas coisas, tantos sinais e tantos prodígios e tantas maravilhas que Deus fez no meio deles. Assim como nós, irmãos, temos visto quanta misericórdia, quanta graça, quantas coisas o Senhor tem feito para nós. O Senhor tem nos curado, o Senhor tem nos abençoado, mas acima de todas as coisas, Ele nos livrou do império das trevas e nos transportou para um reino de filho do seu amor. Ele nos salvou da perdição eterna. Ele tomou o cálice da ira de Deus que havia contra nós, até a última gota. Então, a igreja, ela é detentora dessa verdade, de tudo o que Deus fez através de Jesus Cristo, nosso Senhor, por ela. Mas, infelizmente, assim como o povo de Israel se desviava dos caminhos do Senhor, a igreja também se desvia dos caminhos do Senhor. Veja que chegou agora um ponto que Moisés foi subir o monte para trazer as tábuas da lei. E quando Moisés está lá em cima desse monte, você pode ler esse capítulo todo em casa, é muito interessante. Capítulo 32 de Êxodo. Deus fala com Moisés e diz: o povo está agitado lá embaixo. O povo está fazendo coisas que não deviam fazer. O povo está agitado, estão gritando lá embaixo, está fazendo muita coisa. Está tendo uma grande confusão lá. Estão muito felizes lá embaixo. E quando Moisés desce, ele se depara com essa situação. Moisés vê que o povo pediu para Arão que fizesse deuses para ir diante dele. E veja que interessante, irmãos, como o povo foi impaciente, como o Senhor cuidava do povo. Apenas 40 dias se passou para tudo aquilo que o Senhor Jesus, ou o Senhor Deus, fez pelo aquele povo, fosse esquecido, e eles queriam novos deuses para ir diante deles. O Senhor teve uma grande demonstração de poder entre eles. Irmãos, as roupas deles cresciam. As crianças tinham roupas, e enquanto as crianças iam crescendo, as roupas iam crescendo junto com as crianças. Os sapatos iam crescendo junto com os homens. O Senhor não deixava nada faltar para aquele povo. Mas em apenas 40 dias, eles se desviaram totalmente do conhecimento de Deus. E veja que interessante. O povo se levantou e disse: fazei-nos deuses para ir diante de nós. Pois quanto a este Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Meus queridos irmãos, nós sabemos que muitas coisas têm desviado o povo de Deus da verdadeira direção espiritual. Se hoje nós saíssemos aqui para Joinville, nós iríamos encontrar vários e vários lugares onde os irmãos estão se reunindo. E eu pergunto para você e para mim, será que onde esses irmãos estão se reunindo tem sido pregado um Cristo ou estão apenas adorando bezerros de ouro? Isso é muito interessante, irmão.
Porque nós sempre queremos alguém para ir diante de nós. E nós sabemos que em Provérbios, capítulo 14, verso 12, a palavra diz que há caminhos que para o homem parecem ser direitos, mas o cabo desses caminhos é um caminho de morte. Às vezes, nós podemos estar achando que estamos fazendo as coisas certas para o Senhor, mas somos sinceramente errados. Veja que a sinceridade não conota se eu estou certo ou se eu estou errado. O que é a carta magna da igreja? O que o Senhor deixou para nós? A sua palavra. Então, nós precisamos cuidar da sua palavra. E veja que interessante. Paulo diz que tudo que Dante nos foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência... Sabe o que nos falta, irmão? Paciência. Nós estamos num tempo de imediatismo. O tempo do miojo. Bota o miojo, 5 minutos você já está comendo. Mas o Senhor não age assim, irmãos. O Senhor é paciente. E a paciência é uma das características do fruto do Espírito. Então, o povo aqui, por ser impaciente, o que eles fizeram? Eles pediram para Arão, façam deuses para que vão diante de nós. E Arão fez. Veja que interessante. Quem era Arão? Quem era Arão? Ele era irmão de Moisés. Mas quem mais ele era? Ele era sacerdote. Lembra da vara de Arão? E Arão fez isso, irmão? Fez, irmão. Arão fez isso. Arão pegou um molde, um burril, e mandou que todos aqueles israelenses pegassem as suas joias, o que eles tinham de ouro, e naquele burril ele fez um bezerro de ouro, e eles pegaram aquele bezerro de ouro e eles começaram a adorar agora aquele bezerro de ouro. Para nós há um ensinamento muito importante. Todas as coisas que são modeladas pelo pensamento humano são bezerros de ouro. Por isso que na igreja nós precisamos ter um cuidado. Porque se você fazer o que você acha que é certo, no modelo seu, você está fazendo bezerros de ouro para que outras pessoas possam estar adorando. E às vezes esse caminho parece um caminho mais ligeiro. Porque me parece que na edificação da igreja, nós andamos com passos mais devagar. Passos firmes, mas passos constantes. E me parece que onde existe um sistema religioso, as pessoas saem correndo. Há uma grande agitação, há um grande fluxo de pessoas. Mas será que esse modelo é o modelo que nós temos de Cristo Jesus? Porque para nós, quem é o modelo? Cristo é o nosso modelo. Nós não podemos estar correndo atrás de bezerros de ouro, irmão. E às vezes, achamos que estamos fazendo as coisas certas, mas somos sinceramente errados. E Arão andou com Moisés, esteve perto de Moisés, viu tudo que Moisés fez, e ele caiu nesse engano. Veja que interessante. Às vezes são os maiores peixes que destroem as redes. Ou seja, irmão, traduzindo, são aqueles irmãos que se acham grandes, que se acham importantes, que se acham que são indispensáveis para a obra do Senhor, são estes que estão destruindo a obra do Senhor. Porque é muito interessante isso aqui. Arão tinha um conhecimento de Deus. Arão via Deus falar face a face com Moisés. E Arão disse para Moisés, não se irrite comigo. Você sabe que esse povo, ele está propício ao erro. Arão fala isso. E é verdade, irmão. Assim como nós estamos propícios ao erro. Se nos largar, irmãos, nós somos como carros desgovernados. Você já dirigiu um carro que está com um problema na mocinética, você larga ele, ele corre para o mato, você tem que segurar ele firme assim. Esses somos nós. Nós precisamos nos segurar firmes no caminho do Senhor e não pegar atalhos para a obra de Deus.
E hoje, como a obra de Deus é cheia de atalhos. Você vê tantos modelos, tantas coisas que os homens estão criando, tantas ideias importantes, tantos movimentos, tantas coisas têm tirado o povo de Deus da centralidade de Cristo. E às vezes achamos que só aqueles irmãos que não entendem da palavra, ou que são mais simples, o irmão está fazendo isso porque é ignorante. Não, irmãos. Existem falsos mestres que são exercitados na avareza. Essas pessoas, eles são mestres. Não são irmãozinhos simples. Eles têm conhecimento do que eles estão fazendo. E se eles não se arrepender, o caminho deles é terrível. Arão se arrependeu. Mas veja como Arão errou, sabendo que Moisés desceria com as tábuas da lei. Moisés, quando viu aquilo, Moisés intercede pelo povo. Senhor, falou que tu vai destruir eles. Mas não faz isso com eles, Senhor. Não faz isso com o teu povo, Senhor. O teu povo que tu ama, Moisés intercede. Mas quando Moisés chega lá embaixo, irmão, Moisés chega lá e vê muita alegria. Quando ele chega lá, o povo estava burburando. Leia o capítulo 32 todo. O povo estava festejando, estava cantando e dançando. Assim como cantam e dançam ainda hoje. E era aquele barulho no meio do povo. Quando Moisés viu aquilo, o que Moisés fez? Ele pegou as tábuas da lei e ele quebrou nos seus pés. Porque onde tem esse tipo de coisa, a palavra de Deus não alcança essas pessoas. A palavra de Deus estava ali. A ordem de Deus estava ali. Mas eles estavam cantando, estavam gritando, estavam pulando, estavam dançando, estavam festejando. Por quê? Porque eles estavam nos moldes dele. Mas a igreja não é moldada por um burril, irmão. A igreja ela é feita de uma peça só de ouro, que é um candeeiro, e ela é feita amartelada. Ela é amassadinha. Ela não é um modelo que você vai criar. Ela é o próprio Senhor Jesus sofrendo tudo que ele sofreu para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. E mesmo Moisés, que intercedeu pelo povo naquele dia, ele olha para aquilo e ele se entristece. Como Deus foi bom com esse povo. E olha o que eles estão fazendo. Olha o que eles fazem. E nos parece muito com a igreja atual, né, irmão? Como Deus foi bom conosco. Como Deus é misericordioso conosco. Como o seu sangue nos limpa de todo pecado. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. E como nós estamos inventando moldes, bezerros de ouro, para estar introduzindo na obra do Senhor. Isso é muito interessante, irmão. Sabe por quê? Porque o bezerro de ouro, ele pode ter duas conotações. Podem ser coisas seculares, mas também pode ser coisas religiosas. Um bezerro de ouro pode ser o seu trabalho, seu hobby, seus filhos, sua esposa, você mesmo, sua casa, seu carro. Tudo aquilo que você coloca na frente de Deus, esse é um bezerro de ouro formado por você mesmo, que te afasta do Deus vivo e que entristece a Deus. Entristece muito, irmão. E essas coisas traz a mão governamental de Deus. Sabe por quê? Porque se você continuar lendo o capítulo 32, Moisés pergunta quem é pelo Senhor, e a tribo de Levi vem toda falar com ele. E Moisés diz assim: banha a espada todos vocês. Vai cada um de vocês e mata o seu irmão, o seu amigo, todos aqueles que fizeram isso. E a tribo de Levi fez isso. E a palavra diz que num só dia morreu 3.000 homens. Isso porque eles não contavam mulheres e crianças. Num só dia. Isso é a mão governamental de Deus. E às vezes a mão governamental de Deus pode estar sobre nós, de uma maneira julgando a nossa vida, e nós passando por problemas, por dificuldades, por aflições, e não conseguimos discernir por quê? Porque algo nós temos colocado na frente do Senhor.
E na igreja não há lugar para ninguém. A igreja é o lugar do nosso Senhor. Nós adoramos ao nosso Deus. Por isso que o primeiro mandamento é este: há um só Deus. Nenhum outro Deus adorarás, nenhum a servirás. Mas nós adoramos carros, nós adoramos serviços, nós adoramos esposas, filhos. Nós colocamos muitas coisas seculares no lugar de Deus. E pasme, irmãos, essa é uma realidade tão triste que entristece o coração de Deus. Por isso, quando você consegue chegar numa reunião onde a palavra do Senhor é pregada, onde não tem nenhum bezerro de ouro, nenhuma ideia, nenhum molde de alguém que inventou alguma coisa, que teve uma grande ideia para ganhar muitas pessoas. Irmão, não interessa, isso não interessa, irmão. Nos interessa a palavra de Deus que está descendo do monte, está caindo nos nossos corações. É isso que interessa. Nós não podemos mais estar berrando, gritando, felizes, saltando. Tiago diz: transformem os vossos risos em pranto. Porque nós temos entristecido o coração de Deus praticando esses tipos de coisas. E agora o que eu acho que é a coisa pior ainda é quando essa coisa, elas são coisas religiosas. Quando você coloca um pastor no lugar de Deus. Ou seja, o seu pastor pode ser o seu bezerro de ouro. Cuidado, irmãos. Por isso que eu sempre tenho um peso no meu coração quando eu vejo alguém se exaltar. Ou contar muitas coisas dele mesmo. Eu fico com um pé atrás. Com um não, com os dois pés atrás. Porque um servo de Deus, ele nunca vai se exaltar, ele tem em mente, é necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que o servo de Deus diminua para que Cristo possa aparecer. Mas quando nós pregamos de mim mesmo para eu mesmo, então você aparece. Ainda que nós amamos os irmãos e nos consideramos, mas a igreja é livre. A sujeição é em amor, não é nada imposto. Você precisa se sujeitar a mim porque eu sou, não, irmão. Isso não é a igreja. O Senhor não falou nada disso para nenhum dos apóstolos. O Senhor disse: vem e segue-me. Os que quiseram vir, viram. O jovem rico não quis. Ficou. Essa é a igreja. O Senhor nos libertou para sermos verdadeiramente livres. Mas muitas vezes nós estamos caindo em amarras do diabo. Sabe por quê, irmão? Para cada desejo seu, o diabo tem um bezerro de ouro para te dar. Tem, irmão. Para cada anseio da sua alma, impaciência do seu coração, o diabo tem um bezerro de ouro para dar para você. Tem um escape, algo mais rápido para você fazer. E nós precisamos cuidar com esses atalhos, porque são atalhos malignos. Como nós lemos lá em Provérbios capítulo 14, verso 12. Esse caminho parece ser um caminho bom, dá certo. Nós enchemos o lugar de pessoas, nós não queremos isso. Nós queremos que esse lugar seja cheio de irmãos, não de descrentes. Nós queremos que as pessoas se convertam, não que eles fiquem domingo após domingo escutando a palavra de Deus sem ter nenhuma mudança interior no seu coração. Nós queremos que o Senhor trabalhe através da sua palavra, para que os corações sejam limpos, para que possamos ser modificados de dentro para fora. Não de uma maneira exterior apenas, porque os fariseus faziam isso muito bem. Assim como os grandes homens de Deus, entre aspas, não estou dizendo que não existem os grandes servos de Deus, mas os grandes servos de Deus estão escondidos em Cristo Jesus. E esses grandes homens de Deus, eles têm arrastado multidões. E o evangelho tem sido esquecido. E essas coisas religiosas, irmãos, são piores que as seculares. Porque você pode considerar tanto um irmão, um pastor, um líder,
que você coloca ele até mesmo no lugar de Deus. Esses dias eu estava aconselhando um amigo, ele falou, nossa, irmão, começou a me elogiar, eu falei, irmão, não me faça um bezerro de ouro para a tua vida, irmão. Tudo isso que tu está falando é Cristo. É só Cristo. Nós não temos nada. É Cristo em nós. Olha para Cristo, irmão. Tu não deve me seguir, tu tem que seguir Cristo. Se eu estou seguindo Cristo, você segue Cristo. Você é livre para seguir Cristo. O Senhor tirou todas as amarras do nosso coração. O Senhor pagou um alto preço para que nós pudéssemos ter a palavra de Deus implantada nos nossos corações, sendo pregada livremente. Mas veja, cada desejo, cada ação humana, o diabo tem um bezerro de ouro. E tem alguns que o bezerro de ouro é um movimento. Nossa, irmão, está tendo um movimento lá nos Estados Unidos. Nós precisamos ir lá ver aquele movimento. Nossa, irmão, que ignorância. Você está atrás de movimento ou está atrás do Senhor? A palavra diz que o Senhor está aqui, para que você vai para lá? Para que você vai se mudar por causa de movimentos? Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos visitar os nossos irmãos, estar junto com irmãos de outra cidade. Não estou dizendo isso. Mas tem pessoas que fazem dos movimentos o seu bezerro de ouro. E o assunto deles é só movimento. Peguei uma unção agora, irmãos. Os neopentecostais sabem muito disso. São cada tipo de unção que nem nos vale a pena falar. São tantas coisas estranhas, irmão, no meio da igreja de Deus. E os irmãos estão sofrendo porque eles não têm a palavra de Deus. Eles estão ficando com um bezerro de ouro. Veja, enquanto o bezerro de ouro existe, você não tem a palavra de Deus. Você precisa quebrar esse bezerro de ouro. Sabe o que Moisés fez com o bezerro de ouro? Ele quebrou. Ele transformou em pó e jogou no rio. Para que não ficasse nem um pedacinho. Porque nós não podemos ter nem um pedacinho dessas coisas, irmão. E é tão interessante, porque nós vemos também irmãos no meio da teologia que tem esse bezerro de ouro. Você quer ver nas escolas de interpretação? Nossa, irmão. O irmão aprendeu alguma coisa, ele defende aquilo ali até o último. Mesmo que Jesus venha e fale para ele, não é assim, eu sou Jesus. Ele, não, senhor, mas o senhor está errado, o senhor está equivocado. Não é bem assim, não. É assim, irmão. Você vê o desequilíbrio dos irmãos quando defendem escola de interpretação. Eles não ficam só com a palavra, eles ficam desequilibrados. E a vida deles se move em torno daquilo ali. E aquela escola de interpretação, por mais que ele ama, por mais que ele se dedica, ele está se dedicando, está amando um bezerro de ouro. E não estou dizendo que nós não devemos estudar a palavra de Deus. Devemos sim estudar a palavra de Deus. Mas nós precisamos ser equilibrados na palavra de Deus. E sabe o que é ser um irmão equilibrado? É um irmão que diz assim, eu posso estar equivocado. Sabe por quê, irmão? Porque você e eu não somos donos da verdade. Nós podemos estar equivocados. E quanto mais nós crescemos no Senhor, nós vemos que como eu pensava lá 30 anos atrás, não é exatamente como eu penso agora. O Senhor já dedicou a sua palavra a nós, tem nos limpado pela lavagem da palavra, e agora eu penso de uma outra maneira. Mas aqueles que têm um bezerro de ouro, mesmo que o Senhor Jesus desça do céu e fale assim, eles não mudam o seu conceito. Sabe por quê? Porque aquilo venceu ele. São doutrinas verdadeiras, irmãos. São. Só que o diabo pega essa doutrina e faz um bezerro de ouro bem bonitinho para você e coloca lá. E quando você vê um irmão que está desequilibrado disso, ele não fala mais de nada. E às vezes ele não fala mais nem de Cristo. Ele vai falar somente de escatologia. Isso é triste, irmão. Isso acontece só com os irmãos que não estudam, não, irmão. Isso acontece como aconteceu com Arão. Isso acontece com irmãos que não têm o conhecimento de quem eles são. Veja que interessante. Outros, e eu vejo bastante isso no nosso meio, o bezerro de ouro deles são conferências.
Ah, irmão, hoje é difícil pregar, porque você vai falar uma coisa, você tem que dizer o que você não está dizendo, né? Para as pessoas entenderem o que você está dizendo. Não estou dizendo que não devemos ir para conferências, estudar a palavra de Deus. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existem irmãos que só falam disso. E eles estão tão equivocados nisso que a vida deles o ano inteiro é uma conferência. Ele está na comunhão com os irmãos aqui, está dizendo, na conferência lá, nós precisamos fazer isso. Vai estar o irmão fulano de tal, mais um bezerro de ouro. Vai estar aquele outro irmão, mais um bezerro de ouro para a sua vida, irmão. Vai estar aquele outro irmão lá. Irmão, cuidado, não faça dos irmãos bezerros de ouro para a sua vida. Sabe por quê? Você lembra daquela história do exército? Quando o exército estão todos eles na mesma altura, o adversário não consegue atingir um só, mas o primeiro que levanta a cabeça é o primeiro que cai. Não levante os nossos irmãos. São apenas irmãos, servos de Deus. Levante o Senhor, porque quando você levanta o Senhor, você está levantando todo o poderoso Deus, aquele que peleia por nós, aquele que vai por nós, aquele que vai vencer essa batalha por nós. Então não deixe que essas coisas virem bezerros de ouro na sua vida, porque isso traz a mão governamental de Deus para mim e para você. E daí nós começamos a olhar isso tão distante. E vemos como, irmãos, a igreja tem errado. Eu lembrava uma vez que os irmãos, com muito carinho, convidaram o irmão Steven para estar numa cidade e fizeram um grande alarido, né? O irmão Steven Cal estará aqui. É um irmão que era da China, foi para os Estados Unidos. É um grande irmão, um grande servo de Deus. E o líder lá resolveu fazer um outdoor na cidade. Vamos ter que fazer um outdoor na cidade para botar a foto do irmão lá e botar alguma coisa, quem o irmão é, de onde ele foi, o que ele fez. Aí ligou para o irmão Steven e falou, irmão, nós queremos fazer um banner grande na cidade para estar colocando que o irmão estará conosco. O que o irmão autoriza nós escrever no banner? O irmão falou para eles assim, eu vou orar, irmão, e amanhã eu te dou a resposta. No outro dia o pastor já ligou, pensou, ele vai dar uns 3, 4 versículos matantes, né, irmão? Vamos botar aquilo saindo, assim vai ser uma coisa. E o irmão Steven falou para ele, irmão, você só pode botar uma coisa nesse outdoor assim. Você escreve assim, Steven Cal, um pecador ganho pela graça do Senhor Jesus Cristo. Só isso que você escreve. Mais nada, o Senhor não me autorizou você escrever mais nada, só isso. Nem que é PhD, nem que é mestre, não, nada, irmão. Porque na igreja só aparece Cristo. E às vezes nós estamos levantando os nossos irmãos. E quando nós levantamos eles, eles são os primeiros que o diabo acerta. Não levante os irmãos. Deixe os irmãos escondidos no corpo de Cristo. Levante Cristo, fale de Cristo. Fale como Cristo tem mudado a sua vida. Fale do poder de Cristo para a sua vida. Nunca fale de si mesmo, isso é muito feio. Deixe que os outros vão falar por você. Deixe que os outros dão um testemunho por você. Eu me lembro que essa semana o Marcos me contava de um testemunho do meu pai. Você vê, há 20, 30 anos atrás quase, nós não sabíamos, irmão. Nós nem sabíamos disso. Ele chegou para trabalhar num lugar e o chefe dele perguntou se o senhor é pastor. Ele falou, não, meu pai era pastor. Teu pai era pastor? Quem era teu pai? O pastor Rogério. O pastor Rogério do Fátima? É, o pastor Rogério do Fátima. E o homem começou a chorar. Ele falou assim, o teu pai, na fila de um banco, orou para o meu pai, que ele estava com um câncer no rosto, uma bola assim, e quase 2 quilos no rosto. E ele pregou a palavra na fila do banco para o meu pai. E quando meu pai chegou em casa, ele se assustou porque não tinha mais bola no rosto. A bola do rosto saiu. E nós soubemos disso, sabe quando, irmão? Só aí 30 anos depois. Porque o homem de Deus, ele se esconde em Cristo. Quem fez aquilo ali? Não foi meu pai, foi Cristo. Esse é o servo de Deus.
Isso é um servo de Deus, que está escondido em Cristo. Por isso, irmãos, nós às vezes somos culpados porque nós que queremos levantar os nossos irmãos. E nós estamos expondo os nossos irmãos à queda. E nós precisamos guardar os nossos irmãos em Cristo. Outra coisa, irmãos, que tem destruído a igreja, que é um bezerro de ouro, é a doutrina da prosperidade. Como isso afetou a igreja? No Brasil, chegou no final da década de 70, início da década de 80, mas até esse ponto, irmãos, os irmãos eram diferentes. Você não tem ideia, irmão. Você que não pegou essa época, você não tem ideia de como os irmãos eram, de como os irmãos serviam por amor. Os irmãos andavam, às vezes, o dia todo de bicicleta para ir pregar a palavra para uma família só, debaixo de chuva, debaixo de sol. Os irmãos faziam a obra de Deus por amor, não esperando nada em troca. Mas então entra a doutrina da prosperidade, um bezerro de ouro. E agora as pessoas não fazem mais por amor, começam a trabalhar pelo dinheiro. E o diabo, guarde essa frase, ele tem comprado os servos de Deus com o dinheiro. Tem comprado, irmão. Porque ele é sorrateiro. E isso, irmãos, isso não é algo que entra aparente, você começa a ver. Isso é algo que é sorrateiro, irmão. Cuidado com a língua lisonjeira. Cuidado, irmão. Vamos cuidar dos nossos irmãos. Se você ama um irmão e você vê que o irmão está assim, você chama o irmão e diz, irmão, acho que hoje o irmão falou de si mesmo muito. O irmão poderia falar somente de Cristo. Irmãos, chama o irmão, eu acho que a tua obra pode ser uma excelente obra, mas ela não tem nem comparação com a obra do Senhor Jesus. Se nós falarmos a eternidade toda e formos conhecer a eternidade toda, para conhecer o nosso Senhor Jesus, nós vamos passar toda a eternidade e nós não vamos conseguir conhecê-lo da maneira que ele é. Então nós não podemos estar perdendo tempo, irmãos, falando de nós mesmos. Nós temos que falar de Cristo. Porque quando falamos de nós mesmos, estamos com um bezerro de ouro dentro de nós. E também nós temos o ativismo religioso. Nós precisamos fazer isso. Assim como o povo falou para Arão, nós precisamos. Moisés está lá já há 40 dias, nós não sabemos se ele morreu, se ele não morreu. Nós precisamos que alguém vá diante de nós. Irmão, nós precisamos estar assentados, esperando. Como está lá em Atos, pareceu-me bem para o Espírito e para nós. Eles foram enviar os irmãos e eles ficaram orando quantos dias? Muitos dias, irmão. Eles tinham paciência, estavam orando. E orando, a palavra diz, pareceu-me bem ao Espírito e a nós enviar os irmãos. Mas nós não queremos orar. Nós só queremos fazer. Vamos fazer isso? Vamos fazer assim? Vamos fazer uma reunião disso? Vamos fazer uma reunião daquilo? Vamos fazer dar certo. Eu estava num lugar lá que deu certo. Irmão, nem tudo que dá certo vem do Espírito Santo de Deus. Há muitos espíritos desse mundo. Nós conhecemos um irmão que ele tinha um dom de revelação. Mas esse dom não era de Deus. Ele contava para nós chorando, Marcelo lembra. Ele chegava num lugar e ele começava, olhava para o Klaus assim, e ele falava que parecia que ele via uma TV. E ele falava assim, Klaus, tu saiu de casa hoje e tu falou isso, isso, isso. Tu pegou, tu veio para cá, tu fez... E ele falava tudo, irmão, ai, Senhor. O senhor está falando comigo, vem cá, se arrepende. Era só de 500 pessoas para frente as reuniões. Porque o povo quer isso, irmão. O povo não quer a palavra, a verdade. O povo quer a mentira. O povo quer um bezerro de ouro. Olha o que eles fizeram. Eles estavam prestes a receber a palavra de Deus. Eles não queriam. Não, nós queremos um bezerro de ouro. Faz alguma coisa para nós. Qualquer coisa. Para nós colocar no lugar desse Deus que nos tirou do Egito, que abriu o Mar Vermelho, que nos alimentou até agora, que fez tudo isso por nós, que andou conosco igual uma coluna de fogo, numa coluna de nuvem, que nada nos faltou. Faz qualquer coisinha, de qualquer motivo, de qualquer lugar, só para ir na nossa frente. É interessante, né?
Mas às vezes é assim que a igreja faz, irmão. E esse homem parava multidões. Até que um dia o Espírito Santo falou para ele, quando ele começou num culto, e ele começou a olhar aquilo, o Espírito falou com ele, para com isso, que isso não vem de mim. Ele ficou assustado. E ele pensou, nossa, então eu fiz isso a minha vida toda. E não veio do Espírito Santo de Deus. Exatamente isso, irmão. Às vezes nós estamos seguindo práticas, coisas que achamos que são verdades bíblicas, que são coisas que acontecem. Nem tudo que acontece vem da parte de Deus. Nem tudo que é espiritual vem do Espírito Santo de Deus, irmão. O diabo faz coisa, irmão. E ele se quebrantou. Ele caiu numa profunda tristeza tão grande que ele entrou até em depressão, porque o suposto dom que ele tinha da parte de Deus foi revelado que não era de Deus. E se não é de Deus, é de quem, irmão? Exatamente. Ah, irmão, mas o diabo fez isso, fez o irmão chorar, fez. Mas quem diz que você chorar quer dizer alguma coisa ou não? Tem pessoas que matam pessoas chorando. Você chorar ou você estar feliz não quer dizer nada. O que é a verdade para nós? É a palavra de Deus. Por isso nós não podemos correr atrás desses ativismos religiosos. O irmão fulano de tal vai estar lá, vamos lá, vamos. Larga os irmãos aqui, não conversa com ninguém, está lá na outra cidade, eu vim buscar uma palavra de Deus. Então você não conhece Deus? Porque o mesmo Deus que está lá naquela cidade, ele também está aqui. Se você conhecesse pelo menos um pouquinho só de Deus, você iria saber que se Deus quisesse falar com você, ele poderia falar com você mesmo, usar a sua esposa, usar um amigo, um irmão seu que está do seu lado. Ele não precisa que você viaje para outro lugar, para ir lá porque Deus está lá. Não, irmão. Deus é onipotente, onisciente e ele é onipresente. Ele está em todos os lugares aonde a palavra de Deus está sendo pregada. Agora você pode estar correndo atrás de espíritos enganadores. Sim, enviados por Satanás. E como diz a palavra de Deus, 2 Timóteo capítulo 4, exercitados na avareza, Pedro capítulo 2, eles farão negócio de vocês. E quando você vê, você está lá cooperando com aquele negócio. Eu vou lá, mas eu não me submeto a essas coisas. É só um bezerrinho de ouro para você e para mim, irmão. E veja que desgraça, porque isso é uma verdadeira desgraça, porque nós deixamos a palavra de Deus, o verdadeiro Deus, a vida eterna que está em Cristo Jesus, por qualquer coisinha, por qualquer coisa, de qualquer motivo, em qualquer lugar. Sabe por quê? Porque você, às vezes, não tem um conhecimento adequado de Deus. Talvez você crê em outro Cristo. Você está pensando em outro Cristo. Não é o Cristo da Bíblia. Por isso que lá em 2 Coríntios, vamos ler lá, capítulo 11. Paulo está se defendendo, sabe por quê? Porque outros falsos mestres, falsos apóstolos tinham se introduzido no meio da igreja, trazendo o quê? Esses ídolos, esses bezerros de ouro, que eles pregavam de si mesmo para si. Eles não lembravam de que Paulo disse que é porque dele, por ele e para ele. Eles falavam, é por mim, para mim e comigo. Eles queriam aparecer. Isso chama multidão. E Paulo diz assim, capítulo 11 de 2 Coríntios, verso 1, quisera eu que me suportastes um pouquinho mais da minha loucura. Suportai-me, pois. Paulo está dizendo assim, falar a verdade agora, para vocês vai parecer uma loucura. Porque vocês estão acostumados com gritos, com farra, com multidão, com dança, com escândalos, com falsos mestres, com bezerro de ouro, que vai exercitar a sua carne dentro de você, que vai embasar a carne dentro de você. Então Paulo diz que
quisera eu que vocês possam me suportar um pouquinho mais, porque o que eu posso estar dizendo para vocês pode parecer uma loucura. Suportai-me, pois. E veja o que ele diz. Porque zelo por vocês com zelo de Deus, visto que tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Veja o receio de Paulo. Mas ele está falando para irmãos, irmão. Ele não está falando para ímpio. Essa carta é carta para a igreja de Corinto. É uma carta para uma igreja. Amém? Mas ele diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Veja o medo de Paulo. Veja a astúcia da serpente. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, não é de qualquer jeito, irmão. Sabe, quando nós vemos, nós estamos praticando coisas que não estão na palavra de Deus, no meio da reunião dos irmãos. E nós achamos lindo. É maravilhoso isso aqui. Isso é tão gratificante. Eu venho no culto, saio leve. É lindo, né? Mas não é a verdade, irmão. Veja o verso 4, irmão. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, de boa mente tolerais? Então o que Paulo está dizendo assim? Vocês estão tolerando um outro Cristo, um outro Espírito e um outro Evangelho. E ele está falando para a igreja de Coríntio. Quisera Deus que essas palavras não se enquadrem para a igreja em Joinville. Que nós não estejamos aceitando um outro Cristo, um outro Evangelho, um outro Espírito, que não é o Espírito Santo de Deus. Porque é muito fácil, irmão, pregar 5, 6 horas e não falar da obra de Cristo. É muito fácil pregar de si mesmo. É muito fácil, irmãos. Hoje você tem um chat GPT que você já sai com a pregação pronta. Você não precisa nem ir num local de reunião, ele já prega para você. É só você dizer o assunto que você quer. Mas não tem vida interior. Não tem praticidade espiritual. Por isso, veja que importante nós termos um lugar onde a palavra de Deus é pregada. E por isso que Paulo diz que uma grande porta se me abriu no Senhor, mas muitos são os meus adversários. Esses irmãos aqui, eles estavam como já adversários de Paulo. Eles tinham recebido outros apóstolos, um outro Cristo e um outro evangelho. E Paulo vai fazer a sua defesa aqui. Paulo, com misericórdia, vem e diz para ele: quisera que vocês me suportassem um pouquinho mais. Eu sei que para o ouvido de vocês, é como se fosse para nós, né? Você olha para a cristandade atual, parece que vocês são os diferentes. Parece que vocês não se enquadram em nenhum lugar, né? Vocês não têm ministério de dança? Mas onde é que está isso na Bíblia, irmão? Se tiver, nós vamos contratar os irmãos lá, o irmão que é maior, o outro irmão lá, para ficar dançando aqui enquanto nós cantamos, né? Mas não tem, irmão. Não tem. Não tem, irmão. Onde é que está na Bíblia que nós vamos nos levantar e todos nós vamos falar em língua ao mesmo tempo e vai ficar aquele alarido? Onde é que está isso na Bíblia? Não tem, irmão. Pelo contrário. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, Paulo vai dizer assim, que se não tiver um que intérprete, vocês precisam ficar caladinho na igreja. Mas funciona, irmão. A gente sai de lá cheio e chora, e se abraça e beija, e sai de lá pulando. E o Senhor... irmão, isso é bezerro de ouro. Para esses irmãos aqui, no capítulo 32 de Êxodo, também estava funcionando. Quando Moisés desceu, eles estavam felizes, cantando. Temos deuses que vão diante de nós. Eles estavam dançando, eles estavam pulando.
mas eles trouxeram a mão governamental de Deus nas suas vidas. Então veja como nós precisamos cuidar, irmão. Como é importante cuidar. E como é importante nós termos paciência. A paciência é muito importante na casa de Deus. Às vezes nós não temos paciência. Queremos fazer tudo a bate-pronto. Mas o Senhor é paciente. E Ele nos ensina a ser paciente. O povo não foi paciente. O que aconteceu com o povo? Num só dia, morreram 3.000 homens. 3.000 homens. Fora mulheres e crianças. Imagina, irmão. Você chegar e ter que matar o seu próprio irmão. A espada, o Senhor falou isso, Moisés falou. Quem é pelo Senhor aqui? Ah, o Felipe. Vai lá, Felipe, então mata o teu irmão. Mata o teu pai, que fez isso. Foi isso que Deus fez. Por isso, às vezes, se diz, nossa, mas Deus era um carrasco. Né? Será, irmão? É que na Bíblia nós temos algo muito importante que nós precisamos entender, que é a medida do pecado. A medida do pecado é como se fosse um copo d'água. Você vai pecando, você vai enchendo aquele copinho. Você vai cada vez se afundando mais, o copinho vai cada vez mais cheio. Quando o copo transborda, o que acontece com você? Você perde o direito de viver. Mas quando você olhar para trás, olha como o Senhor foi longânimos com eles. Eles estavam escravos no Egito. Trabalhavam dia e noite sem parar. O Senhor tirou eles do Egito. O Senhor dava comida para eles, nunca mais tiveram fome. Eles passavam fome, sede, nudez. Eles ficavam vestidos toda a vida. O Senhor estava com ele. Eles tinham ar-condicionado, irmão. Porque de noite uma coluna de fogo aquecia eles e cuidava deles. E de dia uma coluna de nuvem que guiava eles e refrescava. Eles tinham tudo, irmão. Eles reclamaram, Senhor, nós só estamos comendo pão. Nós só estamos comendo pão, Senhor. O que Deus fez? Mandou as codornizes. E eles comeram tanto que muitos morreram com carne nos dentes, de tanto que comeram carne. E eles ainda continuavam a reclamar. E quando você vai ver, essa atitude de Deus não foi de uma hora para outra. Como Deus foi injusto. Não, irmãos. O Senhor é amor, mas o Senhor é justiça. Nós precisamos entender isso. O Senhor é amor, mas o Senhor é justiça. Chega uma hora que a medida do pecado, ela extrapola, ela enche. Então o Senhor, por ser um Deus verdadeiro e não mentiroso, ser correto, ele precisa praticar a justiça. Né? Quando você vê lá aquele homem que segurou a arca, como é que era o nome dele, Marcelo? Uzá. A arca ia cair, ele foi lá e segurou a arca. O que aconteceu com ele? Ele morreu. Daí você vai pensar comigo, nossa, como Deus é ruim. Deus é terrível. Ele foi segurar a arca para não cair e morreu. A mão dele era tão suja, pior do que a terra. Ele era terrivelmente um homem. E ele quis tocar nas coisas de Deus. Não foi porque ele quis tocar e não podia. Foi porque a mão dele estava terrivelmente suja com os pecados que ele praticava. O Senhor é santo, irmãos. E a Bíblia diz que convém à casa de Deus santidade. Então chega a hora de nós termos paciência, esperar o Senhor trabalhar nas nossas vidas. Sabe, o que tem sido o teu bezerro de ouro? Talvez o teu hobby, teu serviço, teu trabalho, a tua esposa, os teus filhos. Ou um irmão que você considera muito. Naquela pregação daquele irmão, eu já vi todas. Aquele irmão é uma fera. Tem até uma foto dele ali na minha casa. Tá lá o irmão. Ele é uma benção. Amém, irmão. Que esse irmão não seja o teu bezerro de ouro. O Senhor é a bênção de Deus para as nossas vidas. E não estou dizendo aqui que nós não devemos nos considerar. Estou dizendo não deixar que um irmão seja um bezerro de ouro para você. Amém? Isaías capítulo 40, verso 31 diz assim, mas os que esperam no Senhor, tem que esperar, irmão, renovarão as suas forças, sobem com asas como de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Você lembra lá do Monte da Transfiguração, Mateus capítulo 17?
Pedro e João ficaram todos abismados. Agora está Elias e Moisés aqui. O que aconteceu? Veio uma nuvem do céu e encobriu Elias e Moisés e disse: olha, vocês estão querendo fazer de Elias um bezerro de ouro, né? Vocês estão querendo fazer de Moisés um bezerro de ouro. O que Deus fez? Veio uma nuvem do céu e encobriu os dois. E o que uma voz do céu falou? Este é o meu filho amado. A ele escutai. É isso aí. Que o Senhor mande uma nuvem do céu para encobrir os nossos bezerros de ouro, seja secular ou seja religioso, para que possamos ter paciência. E a paciência é uma dádiva que vem de Deus, né? Esperar no Senhor, porque o Senhor renova as nossas forças. Ele sim renova as nossas forças. Tiago, capítulo 5, vai ser o último texto que eu vou ler, irmãos. E a paciência é uma dádiva. Muitos, por serem impacientes, trazem coisas terríveis para eles, né? Isso eu sei porque aconteceu comigo. Por falta de paciência, algumas vezes eu já sofri. Pensava assim, se tivesse tido um pouquinho mais de paciência, eu não tinha comprado isso. Se eu tivesse tido um pouquinho mais de paciência, não teria feito isso. Amém? Veja o que Tiago diz, capítulo 5, verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Ele vai dizer assim: eis que o lavrador guarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei-vos o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé, que o Senhor nos guarde, nos ajude. Senhor, nós queremos te dar graça, Pai, pela tua palavra, Senhor. Nós não queremos ser esquecidos, Senhor, mas queremos que essa tua palavra possa produzir em nós um coração aquebrantado diante do Senhor. Realmente, cada um de nós sabe, Senhor, como temos vivido nessa terra. E o que, Senhor, a tua nuvem precisa encobrir das nossas vidas, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos dê a direção, que o Senhor nos ensine, Senhor, que a tua palavra possa habitar no nosso coração, para que não pequemos mais contra ti, Senhor. Nós não queremos, Senhor, ser como o povo de Israel, Senhor, que por qualquer motivo, por qualquer coisa, trocou a soberania e a graça e a misericórdia de Deus. Nós realmente não queremos fazer para nós bezerros de ouro, Senhor. Seja de irmão, seja de pastor, seja de líder, seja de movimento, Senhor, seja de qualquer espécie, Senhor. Mas nós queremos realmente que a tua palavra ela prevaleça entre nós, Senhor, até que Cristo seja formado em cada um de nós, Senhor. Nós te pedimos, nos dá, Senhor, um coração ensinável, Senhor, para vencer, Senhor, as fortalezas das nossas mentes, Senhor. Seja de pensamentos religiosos, seja de doutrinas religiosas, seja aquilo que defendemos, Senhor, de unhas e dentes e nem entendemos o que defendemos, Senhor. Nos dá um coração ensinável, Senhor. Um coração aquebrantável, Senhor. Um coração de discípulo, Senhor. Para que possamos aprender de Ti, que é manso e humilde de coração, Senhor. Para que possamos alcançar descanso para as nossas almas, Senhor. Que nós não venhamos a nos apartar da simplicidade e da pureza que há em Cristo Jesus.
indo atrás de outros Cristos, de outros espíritos e de outro evangelho, Senhor. Mas nós queremos estar contigo, porque nós sabemos que só tu tem as palavras de vida eterna. Por mais que sejamos contrariados, Senhor, nós queremos a tua palavra. Nós queremos que o Senhor cresça e que nós todos diminuamos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada pai, cada mãe, cada filho, Senhor, que está escutando a tua palavra, Senhor. Que nós possamos realmente ter esse diagnóstico próprio, Senhor, de quem escuta a tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra, Senhor, ela é a verdadeira palavra de Deus. Nós sabemos que a tua palavra é apta, Senhor, para discernir, Senhor, as intenções do coração. Ela chega ao ponto de dividir juntas e medulas, Senhor. Ó, Senhor, alma e espírito, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda em nome do Senhor Jesus. Nós queremos andar pela tua palavra, com os irmãos que com um coração puro invocam o nome do Senhor. Nos ajuda a vencer cada luta, cada batalha e cada fortaleza que tem nas nossas mentes, Senhor. Nós sabemos que são muitas fortalezas, mas nós temos um Deus que é poderoso em destruir fortalezas, Senhor. Por isso nós oramos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Fica conosco, Senhor. Ajuda cada irmão, cada irmã, cada criança, cada jovem, em cada debilidade, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor é poderoso para vencer cada das nossas debilidades. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Proclamamos, Deus, tua palavra, para que a tua verdade habite em nós.